comentário lacrador. Falar de Montesquieu é a coisa mais retrógrada que você pode fazer no momento atual. Montesquieu, os três poderes, Isso é tão ultrapassado, é uma coisa tão ridícula, porque não tem mais três poderes. E desses três poderes, nunca houve equilíbrio, porque nunca houve mesmo. Na história da humanidade, os três poderes nunca se equilibraram. Não tem mais, no ecossistema político desenvolvido, houve reconhecimento e evolução de praticamente todos os países desenvolvidos e reconhecer outros poderes, não só os três poderes. O que Benjamin Constant faz? Ele cria um quarto poder. Ele já evidencia que num contexto político desenvolvido até o século XVIII, século XIX, você nunca vai equilibrar os três poderes. Você vai precisar do chefe de Estado. O Estado se tornou uma realidade. O Estado não existia. O Estado era uma novidade de praticamente 100 anos. Então ele reconhece que aquele Estado agora é permanente. E você separa esse Estado de quem ocupa o poder no momento. Então ele já estava com essa visão. E o Brasil adotou isso. O Brasil nasce com 4 poderes. Enquanto que boa parte da Europa ainda estava nessa ideia de 3 poderes. Então, os 3 poderes. Alguns não haviam adotado ainda essa ideia de criar uma separação do poder de chefe de Estado. Quando o poder se desentendesse com o outro, você precisa de um poder acima dos poderes. E deveria ser o quê? O monarca. Por quê? Ele era mais legítimo. O povo delegava a soberania a ele, portanto, se os poderes executivo, legislativo e judicial, como eles falavam, se desentendessem em alguma medida, ele vinha e tomava a decisão e organizava tudo. A Constituição dizia assim: o poder moderador é a chave política do império, e a ele incumbe velar pela independência e harmonia dos demais poderes. Ao dizer isso, na verdade, desarmonizava os demais poderes. Ainda bem que Dom Pedro I, especialmente depois de Dom Pedro II, não exerceu o poder moderador a todo instante, né? Tiveram posições estadistas sem utilizar desta prerrogativa que a Constituição Imperial lhes deu, né? Feita a independência em 1824, o Brasil não podia seguir aplicando as leis de Portugal. E em 1824 se constitui politicamente como um país independente e soberano, igual aos demais. O Brasil nasce com uma Constituição moderna. Moderna no sentido de Estado. Essa Constituição, do jeito que ela foi feita, ela só teve vigência depois de ser aprovada em cada uma das câmaras municipais do Brasil. Pedro I não outorgou e disse agora calem a boca. Ela foi em cada paróquia de vila, ela foi aprovada. E foi reprovada por 2 ou 3 e aprovada por centenas. Então assim, ela foi uma Constituição aprovada. A nossa Constituição Imperial. O Brasil teve o chefe de Estado separado do chefe de governo. E caminhava no segundo reinado, Dom Pedro II, para um arranjo constitucional moderno. O Brasil surge com os 4 poderes. Muito bem. A evolução disso. Pedro II, ele amplia isso. Ele faz uma mudança constitucional em 1847 e ele fala o seguinte: eu não sou mais o poder executivo. Eu agora sou só o poder moderador. E o poder moderador não pode iniciar nada. Não tem poder de iniciativa. O que era o poder moderador? Era basicamente o poder de dirimir conflitos entre os poderes constituídos. Ele reduziu ali a sua função e durou bastante, uma estabilidade muito grande. E ao mesmo tempo teve força e legitimidade para combater todos os levantes de oligarquias e separatistas que ocorreu no Brasil durante todo o período que ele reinou. A monarquia tinha uma experiência. Ela tinha muita tinta gasta. Muitas inteligências se reuniram para entendê-la e para guiá-la. Tudo isso foi jogado no lixo em 1889. Com o golpe da República, essa experiência foi ignorada. Os grandes da monarquia são esquecidos até hoje. Prefere copiar uma Constituição americana, em que essa figura não existia, a copiar os avanços constitucionais europeus que aconteciam sob monarquias ou mesmo em algumas repúblicas. E quem faz o 4º poder nos Estados Unidos? O federalismo. É um federalismo pleno, em que o poder federal não pode interferir de maneira direta nos estados. Isso é fundamental. Então lá já nasceu também com 4 poderes
diga-se de passagem que diferente. Ao longo da história no Brasil, pela ausência do poder moderador capaz de dirimir os conflitos entre os poderes, o que acontecia era a ruptura da ordem constitucional com as Forças Armadas se colocando acima dos três poderes. Golpes militares. Isso, a proclamação da República foi um golpe militar, o Estado Novo foi um golpe militar, ou seja, havia conflitos de ordem político-institucionais que a Constituição não previa uma forma de solução. Isso produzia uma tensão tal que as Forças Armadas que estariam submetidas ao Executivo rompiam a ordem constitucional num golpe de Estado e escreviam uma nova Constituição. Essa fórmula foi sendo repetida. São poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não tem poder moderador, as Forças Armadas respondem ao chefe de Estado, que é o Executivo. Quando os três poderes entravam em conflito, não tinha nada que resolvesse o conflito, as Forças Armadas rompiam a ordem constitucional e escreviam uma nova Constituição e repetiam. São poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ou seja, a ausência de um mecanismo constitucional de solução do conflito entre os poderes produziu a quebra da Constituição todas as vezes. Ou seja, a forma da separação de poderes no Brasil é falha, incompleta, imperfeita e atrasada. Olha a evolução do Estado aqui que eu estou aludindo. Não é só os três poderes, depois temos um quarto poder. Ok, isso não basta. Agora precisamos de um quinto poder. Isso surge no final do século XIX, no mundo inteiro. Então, nós estamos em completo desconto, nem estamos debatendo isso. Olha só, estamos debatendo aí os três poderes. Isso não foi inventado de uma hora para outra, ninguém produziu um livro com toda a receita do bolo. Isso é resultado da experiência histórica, do enfrentamento de lutas, de guerras, de revoluções, de revoltas, de discussões. Esse aparato de controle do Estado ele foi sendo produzido ao longo do tempo através do sangue, suor e lágrimas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, numa construção constitucional que produziu essas limitações ao poder. E quando a gente simplesmente desfaz essas limitações, a gente começa a caminhar cegos da história.